Então, isso leva a crer que se a gente conseguir avançar ainda mais na vacinação, nós vamos conseguir, então, alcançar, então, esse controle, né? Que a gente está vendo em alguns locais do mundo, onde a vacinação não avança, como no Brasil, que está existindo, então, o aumento no contágio, nos casos de mortes de pessoas que não se vacinaram, né? Então, isso está acontecendo no Canadá, em alguns países da Europa, né? E se tem até ameaças de um novo lockdown devido, né, à velocidade de vacinação, por incrível que pareça. Então, eu consegui no site da Prefeitura de Novo Hamburgo, né? O boletim coronavírus ali 17 de setembro. Então, a gente tem aqui, naquela data, 931 óbitos, né, por Covid em Novo Hamburgo. A gente teve um contágio aí de 29.917 pessoas contaminadas como positivo, né? De 110.629 testes realizados, e a gente tem uma margem aqui, vejam, esse número é extremamente importante, né? 28 mil pessoas que pegaram Covid, 848, e se recuperaram, né? Pensem que esses indivíduos, muitas vezes, eles vão, em alguns casos, em sequelas leves, procurar academias no nosso município, né? Onde muitos de vocês vão estar atuando e atendendo essas pessoas. Outros casos um pouco mais graves, de certa forma, vão procurar locais especializados. A gente tem o CIAS aqui na Fevale, que é o Centro Integrado em Especialidades em Saúde, que faz um atendimento primário ali do pós-Covid. E a gente tem, de certa forma, para indivíduos que têm uma debilidade significativa e uma síndrome aguda respiratória grave, podem ser incluídos no programa de reabilitação pulmonar. Então, desde lá, a gente pensa assim, tá, mas o que o Covid, de certa forma, vai causar, né? Uma coisa importante de ficar claro é que o vírus, o coronavírus, ou uma carga viral, um vírus qualquer, normalmente ele vai estar, então, se instalando, fixando nas estruturas, né, dos nossos órgãos, no epitélio dos órgãos. Então, como, então, esse vírus se instala no epitélio, que seriam as estruturas dos órgãos, se esse epitélio, se essas estruturas já têm, porventura, alguma danificação, né, aumento de processo inflamatório, aumento de estresse oxidativo, aumento de células pró-inflamatórias, que podem causar, então, porventura, relacionada a outras doenças, o vírus, de certa forma, encontra, então, um epitélio já apresentando algum tipo de vulnerabilidade, e, consequentemente, a gravidade da doença ou a gravidade das sequelas é muito maior, né? Vejam, então, que eu vou trazer algumas sequelas aqui, é óbvio que são muito maiores, e até, se algum de vocês quiser fazer algum comentário, por favor, fiquem bem tranquilos em fazer, pode ser pelo chat, pode levantar a mãozinha, ligar o microfone e trocar uma ideia aqui. Então, alguns deles apresentam alterações psiquiátricas, né? Desde coisas mais simples, como esquecimento, perda de memória, até questões mais acentuadas, como alteração de humor, aumento de estresse, aumento de processo de ansiedade, medo, né? Porque a pessoa que pegou Covid e não foi internada no hospital, de certa forma, ela se recuperou do Covid de uma forma não traumática, né?
Já a pessoa que foi internada no hospital, muitos entubados e passaram, né, dias, meses, mais de meses, né? Nós temos o caso de um paciente que teve internação de 40 dias, né? Então, esses indivíduos acabaram desenvolvendo um efeito pós-traumático, né? Que vai diretamente alterando as questões psíquicas da pessoa, né? A perda do olfato, né? A pessoa não sente o cheiro, muitos até não se recuperam, né? Dessa alteração ali. Tosse crônica, nós temos o caso de um paciente idoso, né? Que ele não tinha doença pulmonar, ele não tinha tosse, ele era extremamente ativo, mas depois do Covid ele desenvolveu tosse seca, né? Ou tosse crônica, né? Que é aquela que não para. Alterações no paladar foram outras, digamos assim, dentro do possível, alterações um quanto mais leves. No entanto, imagine, a perda de olfato e paladar vai diminuir a tua qualidade de vida, na tua escolha de alimentos, na tua escolha e percepção do mundo na forma de cheiros, perfumes e etc. Né? Então, isso, consequentemente, vai trazer uma alteração na deglutição, né, em todo o processo digestório, né? E vai, com certeza, aí causar um efeito negativo, né? Na qualidade de vida relacionada à alimentação, relacionada às percepções olfativas e às percepções degustativas, né? Problemas cardiovasculares, né? Como arritmia, que é o descompasso, taquicardia, que é a aceleração cardíaca, questões relacionadas como fraqueza muscular, perda de massa muscular, que é a atrofia, principalmente indivíduos que permaneceram, né, longos períodos acamados, apresentaram também, né, muito mais alterações cardiovasculares, taquicardia, né? Diminuição da capacidade pulmonar foi o que atingiu os pacientes que apresentaram alterações pulmonares devido ao pós-Covid, que é o que eu vou abordar mais especificamente depois, mostrando alguns exames e mostrando também as possibilidades na hora da prescrição do exercício. Fadiga extrema, as pessoas estão relatando que ficam cansadas demais, né? E que aquele cansaço aí não passa. Né? Como se vocês, um exemplo, vocês vão fazer um treino intenso, aumenta a acidose metabólica, vocês ficam com aquele cansaço, rigidez muscular, perda de amplitude de movimento, dolorimento, né? Essas pessoas têm essa fadiga extrema direto, não passa, né? Claro que dependendo da gravidade das sequelas, essas fadigas vão diminuindo ao longo da melhora do condicionamento físico. Mas em alguns casos, com, né, uma fadiga, aliás, uma gravidade maior das sequelas, a pessoa apresenta, então, uma fadiga que não passa, né? Ela melhora a condição dela, a condição física, mas muitas vezes continua com aquelas sensações, aqueles sintomas, precisando extremamente de um atendimento, né, psicológico. Dificuldade para andar em alguns casos, por quê? Porque as pessoas permaneceram tanto tempo acamados em decúbito e perderam funções motoras. A gente recebeu, então, um paciente, que depois eu vou falar especificamente dele, ele perdeu toda a condição, desenvolveu uma disfunção motora no hemicorpo direito, no membro inferior. Então, ele chegou na reabilitação do pós-Covid, o quê? Tendo que usar uma muleta, tendo que usar um andador, sem capacidade de executar dorsiflexão, por incrível que pareça, devido à permanência prolongada, né, em flexão plantar e atrofia de tibiais anteriores, o que levou a uma disfunção motora, né?
Então, ali nós tivemos que fazer uma intervenção muito atrelada ao fisioterapeuta também, que é muito importante dentro do programa, né? Então, outras alterações, um pouco mais ilustrada aqui, vocês podem aumentar. Gia dos Santos, fiquei sabendo que até esteira ele está fazendo agora. Isso, vou explicar tudo isso aqui, Jean. Exatamente, o paciente está fazendo esteira. Chegou com muita dificuldade para deambular e agora já treina em esteira, que eu vou falar posteriormente agora. Então, assim, alterações, né, no coração, pessoas que nunca tiveram problema cardíaco, chegaram ali na reabilitação com esses problemas, né? Pessoas que relatavam não ter problema, né? Então, apresentava assim, arritmia, que é o descompasso, cardite, que é a inflamação do miocárdio, né? Isquemia, cor pulmonar agudo, que é uma alteração cardíaca que acaba diminuindo a vascularização pulmonar, né? Então, outras alterações, né, no cérebro, como dor de cabeça, tontura, fraqueza, acidente vascular cerebral encefálico, síndrome de Guillain-Barré, né? Alterações pulmonares aqui, respiração comprometida, alterações mais graves, como o aparecimento de alterações de fibrose pulmonar, especificamente opacidades de vidro fosco, bronquiectasias, espessamento difuso de parede brônquica. O que isso realmente pode mostrar? Uma alteração no parênquima pulmonar, na estrutura do pulmão, que acaba não tendo volta, né? A pessoa ficou com a lesão, né? Então, o que ela pode ter algum tipo de melhora no controle hospitalar, mas depois aquela cicatriz está ali, ela não sai mais, né? Pessoas que perderam até 70% da capacidade pulmonar. Então, assim, na pele, né, urticária, eritema, né, maior equimose também. Então, uma alteração plaquetária que acaba causando toda uma disfunção de pele, né? Fígado, elevada aminotransferase bilirrubina, né? Então, são marcadores inflamatórios de estresse oxidativo. Então, aumenta o processo inflamatório do fígado, né? No pâncreas, ó. Olha o que alterou aqui, ó. Eu tive relatos de pacientes que me falaram assim, que nunca foram diabéticos e agora estão tendo que usar um medicamento para controlar, né, a hiperglicemia, que é um aumento da glicemia, né? E pessoas jovens, não é pensar assim, ah, não, foi no indivíduo lá, no senhor, no seu João, de 70 anos, que já tinha, não, era em pessoas de 20 anos, de 25, de 29, que até não tinham predisposição IMC normal e que desenvolveram, né? Os rins, né, incidência elevada de falência renal. Nós tivemos o caso de um paciente que ele era um paciente que já tinha outras comorbidades e ele vinha reabilitando. Eu até vou mostrar parte do treinamento dele, um treinamento para indivíduos extremamente debilitados, né? E ele acabou tendo uma complicação renal e foi internado às pressas no hospital. Até o momento, temos informações, né, de que ele permanece internado. Um paciente que já era DPOC e pegou Covid também. Depois nós vamos falar especificamente dele. O intestino, então, as pessoas têm esses problemas, muita diarreia, vômito, dor abdominal, né? O que é um desconforto para a pessoa, né? No momento que ela perde, ela tem atrofia, perda de peso, perda de massa corporal, e ela precisa se alimentar e ela tem esse desconforto, né? Então,
Isso é extremamente preocupante, né? Então, eu trouxe aqui um estudo aqui publicado no ano aqui de 2021, é uma coisa recente, então, né? Deixa eu pegar o vermelho aqui, vejam aqui, 2021. Então, fibrose pulmonar e acompanhamento de sobreviventes da Covid-19. Necessidade urgente de esclarecimento. E aí, pessoal, antes de falar exatamente disso, o que aconteceu, né? Até abril, nós estávamos fazendo atendimento remoto da reabilitação pulmonar, fazendo teleatendimento. Eu criei alguns vídeos no YouTube de exercícios, de elaboração de halteres, para que as pessoas pudessem, né, os pacientes da reabilitação, fazerem o exercício à distância. E no mês de abril, então, a Fevale ventilou a possibilidade da retomada presencial no atendimento do pós-Covid, né? Pessoas que pegaram Covid, tiveram sequelas, né? Então, a gente começou aos poucos a, né, trabalhar as questões de volta, dos protocolos de segurança, e nós iniciamos, então, o processo no pós-Covid. E aí, quando eu me deparo com o pós-Covid, né, os pacientes chegando, né, aí todos esses pacientes que foram internados, principalmente os que foram internados, né, traziam a tomografia, né, a tomografia computadorizada de tórax. E daí, nessa tomografia, né, que é o exemplo desse estudo aqui, um paciente de 63 anos, enfim, do pós-Covid, né, com comprometimento pulmonar grave, né, com melhora progressiva durante o período de acompanhamento, né, daí eles dizem de A até D ali, né. Então, ele apresentou, demonstrando opacidades de vidro fosco, consolidações difusas, né. Tá, mas o que é isso, né? Mas primeiro eu queria explicar que para a pessoa desenvolver opacidades de vidro fosco de forma consolidativa, a Rosemary botou o link do artigo ali, para quem quiser depois fazer uma leitura, né? Mas o que eu quero que fique claro para todos vocês entenderem, provavelmente muitos de vocês ouviram essa palavra hoje, ou nunca imaginaram que existia esse tipo de alteração pulmonar, mas ele só ocorre, pessoal, em pessoas que se expõem durante a vida toda à fumaça, né? Um fumante, uma pessoa que trabalha em olaria de tijolos, uma pessoa que trabalha em carvoarias. Normalmente, tu tem que ter anos de exposição. Ou também por uma carga infecciosa, viral, bacteriana, que a pessoa, assim, ela sempre, todo ano ela fica infectada, ela tem que tomar antibiótico, ela, né, tem uma piora pulmonar, tosse, tem falta de ar, chia o peito, e todos os anos ela vem, né, usa antibiótico, azitromicina 1, 2 vezes, 3 vezes ao ano, e durante 30, 40 anos ela vai desenvolver opacidade de vidro fosco devido a essa carga. O que exatamente é isso? Toda a parte vascular que o indivíduo tem no pulmão, vai começando então a ter uma opacidade, vai ficando aqui, ó, dessa forma, aqui, olha como tá, dá para ver a vasculatura. E isso prejudica a ventilação, a estrutura pulmonar, né? São rigidez e estruturas em vidro fosco da vasculatura, né? Das veias, das artérias que irrigam o pulmão. E esse é um problema estrutural que depois ficam cicatrizes ali naquela região, ó, que não saem mais, né? Isso é um problema. Aí, claro, afetou 20% é uma coisa, afetou 50% é outra, 70%, né? Vai sobrar muito pouco ali de funcionamento pulmonar, né? E aí, o que acontecia? As pessoas internavam num dia, exemplo, sexta-feira internou, no sábado já tinha opacidades em vidro fosco e fibras de bronquiectasias
em 50% do pulmão, né? De um dia para o outro desenvolvia essa lesão, né? E aí começou a ter muita gente que chegava ali na reabilitação, desde abril, como eu disse, apresentando a tomografia e tendo essas alterações. E eu fiquei bem impressionado, porque essas alterações, como eu já falei, tu precisa de uma exposição crônica, anos exposto à fumaça, ou durante anos tendo quadros repetitivos infecciosos, né? Tu vai desenvolver esse tipo de problema pulmonar. Até mesmo, rapidamente, fazer um gancho, na minha tese de doutorado, eu fiz tomografia computadorizada de tórax em produtores de carvão vegetal. E lá, sim, anos e anos exposto à fumaça, na queima da acácia para fazer o carvão, a maioria tinha opacidade de vidro fosco, tinha espessamento difuso dos brônquios, só que lá nem a maioria não era fumante. Claro, mas estava explicado, a atividade laboral deles, uma exposição diária durante toda a vida, muitos deles desde nascer tiveram isso, né? Então, para mim, foi extremamente impactante nesse sentido pensar que as pessoas tinham esse problema e o mais pesado é quando o paciente pergunta assim, mas eu vou melhorar desses problemas que eu tenho no pulmão, né? Infelizmente, não tem como melhorar, né? Essas alterações de espessamento difuso, estrias bronquiectásicas e opacidades em vidro fosco difusas e consolidadas, aquilo ali é uma lesão que não vai mais sair do pulmão, né? Então, a pessoa, se ela tem um comprometimento de 20%, ela tem 80% do pulmão funcionando. Se ela tem um comprometimento de 50%, metade do pulmão, né, está funcionando apenas, né? Então, isso é um problema que a pessoa vai ter que aprender a conviver, né? E dependendo da gravidade da sequela. Bom, e aí, de repente, começou, né? Vamos atender esse pessoal presencialmente, vamos colocar os alunos, né? E daí começou a surgir aquela coisa, assim, qual é o protocolo de treinamento? Né? Não tem protocolo, nunca teve pandemia, né? Nunca teve SARS de Covid, né? Tinha síndrome respiratória aguda grave devido a outros problemas, né? Um exemplo de doença infiltrativa é quem tem pássaros em casa, né? Quem tem, assim, galinheiro, pombas, canários, diferentes pássaros, em todos os pássaros, então todos os animais que têm pena, eles liberam nas fezes o criptococo, né? O criptococo, uma vez inalado, ele vai causar, então, problemas respiratórios, né? E vai causar, ele é um fungo, né? Vai causar uma destruição estrutural de doença infiltrativa na forma de colmeias, né? Na forma de faveolamento, como se fosse um favo de mel, e o pulmão fica debilitado. O que a pessoa sente no início? Como se estivesse sempre gripado, com tosse, falta de ar, um pulmão que não funciona. Mas isso é com aves, né? Então tem alguns protocolos, mas nunca teve esse protocolo específico para o Covid, né? Então era um problemão, né? O que eu vou fazer agora? Como é que eu vou atender essas pessoas, né? E aí eu tenho uma certa experiência aqui rapidamente, né? A Fevale tem o programa de reabilitação pulmonar desde 2002, a gente atende diferentes pessoas que têm diferentes tipos de doença, mas principalmente doença pulmonar obstrutiva crônica. A gente tem publicações que vimos a melhora da força muscular, da qualidade de vida, melhora da capacidade de caminhada, diminuição e relação de ansiedade e depressão com a DPOC. A gente tem estudos publicados
né, com consumo de oxigênio, com hiperinsuflação, com a eficácia do programa de reabilitação pulmonar na melhora da qualidade de vida, na depressão da massa muscular. O perímetro da panturrilha menor de 33 centímetros é um preditor de piora da qualidade de vida, da gravidade da doença, do quadro de exacerbação. A gente viu que a influência, o indivíduo que exacerba muito, que tem problemas pulmonares, ele vai ter um benefício muito grande com os exercícios. Então, de certa forma, uma experiência com pessoas que tinham problema pulmonar, né, o grupo a que eu pertenço, da reabilitação pulmonar da Universidade Fevale, né, a gente já tem bastante produção científica e tem um conhecimento básico ali para pensar nas estratégias de como atender pessoas, né, que vêm, então, com uma síndrome respiratória aguda grave, né, no caso aqui pelo Covid, né. Então, o que foi pensado e estruturado junto com outros professores de educação física, fisioterapeutas, médicos da Fevale, uma avaliação inicial onde se perguntava várias perguntas relacionadas, né, à contaminação, às alterações que aquela pessoa apresentou no pós-Covid, a todas as doenças que ela já tinha antes de pegar Covid, as doenças que ela desenvolveu depois de pegar o Covid, todas as alterações, sequelas, né? Então, a gente acabou fazendo, assim, uma anamnese completa, né? Tinha todo o cuidado com a segurança, utilizando máscara de proteção, face shield, que é o protetor acrílico, queriam que a gente utilizasse também luvas, mas luva não foi utilizado, álcool líquido, álcool gel. Então, nós tínhamos todo esse cuidado, porque também, num primeiro momento, não se pensou assim, mas vamos medir todo mundo para ver se ninguém está com Covid para começar. Até se ventilou alguma possibilidade, mas o que implicaria em um custo maior e né, digamos assim, um empecilho que ia bloquear o início do programa. A gente fez análise da força. Sim. A Rosemary está botando os links ali para quem quiser fazer a leitura, né, dos artigos. Mas lembrando só, Rosemary, que esse ali é de reabilitação pulmonar, né? O que nós estamos falando hoje aqui especificamente é da reabilitação no pós-Covid. Então, a gente avaliou a qualidade de vida, porque ela diminui muito nesse paciente, principalmente a física, né? Imagina que a pessoa desenvolve doenças, ela fica num ambiente sedentário, ela fica em um ambiente onde ela desenvolve o quê? Algumas sequelas, né? Então, nós tivemos sequelas motoras, né? Pessoas que tiveram muita perda de massa muscular, atrofia, tiveram perda de força, perda da coordenação motora, em algumas partes do corpo, em outros de uma parte mais difusa, generalizada. Então, uma doença, um quadro novo para todo mundo, e uma coisa que vai permanecer ainda, porque essas, né, eu trouxe a informação ali de quantas pessoas se curaram aqui em Novo Hamburgo, então, provavelmente, muitos de vocês serão procurados num período próximo, ou já estão sendo procurados para reabilitar, exercitar pessoas que têm lesões, né, no pós-Covid. As lesões pulmonares mais vistas ali foi opacidade de vidro fosco, bronquiectasias e espessamento difuso, né, o que vai fazer com que prejudique a capacidade de ventilação pulmonar. Foi também feito aqui, a gente tem essa possibilidade aqui na universidade, o teste de função pulmonar, porque muitos desses pacientes pós-Covid que não tinham doença desenvolveram perda da função pulmonar. Então, é o que eu vou também abordar de uma forma didática, para que simples, para que fique compreensível, mas não impede que todos vocês possam parar a qualquer momento
e fazer perguntas ou pedir uma explicação mais detalhada de algum aspecto específico aqui. Então, quando a gente pensa em atender uma pessoa no pós-Covid, que teve alterações pulmonares, cardíacas, a gente precisa fazer um controle mínimo de sinais vitais na chegada do paciente no pré-atendimento, né? Então, o paciente, né, encaminhado na Fevale, principalmente no CIES, né, é encaminhado, então, para o programa de reabilitação. Então, no programa de reabilitação, nós temos um padrão que a gente estabeleceu, que já vinha sendo utilizado com os pacientes com DPOC, com doença pulmonar grave, que era a medição e o monitoramento da pressão arterial. Então, o indivíduo chega, ele permanece sentado 10 minutos, né? Sugere-se ao paciente ou ao participante do projeto o esvaziamento da bexiga, a permanência de 10 minutos em ambiente calmo, na posição sentada. Feita a medição da pressão arterial com estetoscópio mecânico e esfigmomanômetro mecânico, estetoscópio, para fazer a medição da pressão arterial e, claro, a aferição, principalmente quando ela se encontra em um estágio elevado, né? Aqui na Fevale, a gente usa um padrão que o indivíduo tem que estar igual ou inferior a 140 por 90 milímetros de mercúrio. O que as diretrizes brasileiras, americanas e europeias preconizam, que em grau 2 tu não deva fazer atendimento do indivíduo, que é 160 por 100 milímetros de mercúrio. Mas como a universidade não é propriamente um hospital, então a gente adota uma postura um quanto mais cautelosa de atendimento de 140 por 90 ou abaixo disso, né? É monitorado também a frequência respiratória, né? Então, quantas vezes eu respiro por minuto. Normalmente, uma pessoa que não tem doença pulmonar em repouso vai respirar em torno de 10 respiradas por minuto. Uma respiração completa, ou seja, uma inspiração seguida de uma expiração completa, é denominada como uma incursão respiratória. Então, o indivíduo normal ele vai ter em torno de 10 incursões respiratórias por minuto. Também é monitorado a frequência cardíaca, que o ritmo cardíaco é um panorama que a gente tem tanto aqui no oxímetro de dedo, quanto no monitor cardíaco, que a gente tem o transmissor T31 no tórax, e faz um monitoramento direto da frequência cardíaca, principalmente para alertar no caso de uma sobrecarga cardíaca, de uma elevação cardíaca abrupta, o que vai também mostrar alterações ou não durante as atividades do projeto. Monitoramento da pressão, da saturação periférica de oxigênio, né? Então, a saturação do oxigênio com oxímetro de pulso ou de dedo. Normalmente, indivíduos normais vão saturar 96% para cima, né? Vai começando a ficar um quadro um pouco tanto, digamos assim, preocupante quando o indivíduo dessatura, ou seja, diminui a saturação periférica de oxigênio e ela diminui de 90%, é o indicado de suplementação de oxigênio. Usamos o cálculo 19 ml por quilo de massa corporal. Então, o indivíduo de 100 quilos vai receber 1,9 litro de oxigênio. Teve caso ali de uma paciente pós-Covid, que ela tinha também na sua infância, na sua adolescência, pego tuberculose, e essa tuberculose acabou tendo cicatrizes da tuberculose e afetou 50% do pulmão dela.
Então, essa paciente já tinha, então, uma perda pulmonar na adolescência e, após pegar Covid, acabou, né, associando atrofia, sedentarismo, perda de força e aquela cicatriz que já existia, potencializadas por aparecimento de opacidades em vidro fosco e bronquiectasia, espessamento difuso. Essa paciente saturava durante o treinamento, aí era suplementado oxigênio. Entretanto, como ela tinha uma massa corporal menor do que 50 quilos, era suplementado uma quantidade em torno de 1 litro de oxigênio por minuto. Vanessa, caramba, situação muito delicada, Vanessa, muito delicada, extremamente agressiva essa doença, né? Extremamente. Claro que teve muita gente que não pegou, pessoas que pegaram e se recuperaram e não tiveram sequelas graves, mas quem teve sequela mais grave está sofrendo bastante, né? Eu não trouxe aqui, mas a gente usa também a tabela de percepção de esforço de Borg, né? Aquela que vocês sabem que tem aquelas âncoras verbais, né? Muito leve. Como é que tá a falta de ar? Tá leve, moderado, um pouco difícil, difícil, muito difícil, muito, muito difícil. Sempre estão pedindo relato desses pacientes para fazer, então, o controle da percepção subjetiva de esforço. E aí, né, como não se tinha um protocolo padrão, não se tinha nenhum tipo de encaminhamento, foi decidido então que a gente faria adaptações quando possível, né? De 5 minutos de caminhada, 3 vezes por semana. Na esteira, para pensar na tomada de decisão se ia progredir, aumentar, evoluir ou se mantinha mais uma semana fazendo o mesmo padrão de adaptação na esteira, né? Claro, sempre lembrando para os indivíduos que chegaram na reabilitação pós-Covid conseguindo deambular normalmente. Na academia, usamos uma adaptação de protocolo de uma série de 10 repetições em 10 exercícios diferentes. Abdução de ombro, elevação lateral, flexão e extensão de cotovelo na posição bipodal e, em alguns momentos, na posição sentada, quando o paciente apresentava uma fadiga grande. Flexão e extensão de joelho na cadeira extensora e flexora, flexão plantar, a gente utilizava ali direto no solo, ou um taquinho ali para fazer uma elevação de alguns centímetros. Abdominal era feito no banco de supino inclinado, então para dar uma inclinação no ângulo de 45 graus. Puxada frontal aberta na rodana alta e utilizava o voador frontal e dorsal. Contemplando aí esses 10 exercícios, fazia uma repetição de 10 com o mínimo de carga, quando o paciente conseguia, né? Quando o paciente conseguia. Um exemplo aqui, nós recebemos agora, mais ou menos há 3 ou 4 semanas, uma paciente que, além de ter comorbidades, né? Obesidade, diabetes, dislipidemia, hipertensão, essa paciente pegou Covid, se recuperou do Covid, mas também durante esses atendimentos descobriu um nódulo no axilar, assim, próximo à glândula mamária, e fez uma intervenção, tirando então um nódulo do seio, né? E acaba, então, tendo restrições. Aí, qual foi a nossa tomada de decisão? A gente não fez exercícios com ela de ombro, não fez exercícios de costas, nem peitoral, nem posterior, apenas seguiu fazendo trabalho para os membros inferiores, até mesmo abdominal não utilizou. E aqui também eu não argumento... extensão de cotovelo está ali, está certinho. Então, essa paciente, ela tem um quadro muito mais adaptativo. Então,
tu necessita, o profissional de educação física estar atento a essas outras alterações para poder tomar a decisão de adaptar o sistema de adaptação. Incrível, né? Então, é isso, gente. Trabalhar com pessoas que têm sequelas e doenças graves, tu tem que ter uma adaptação diária, né? Pensamos na estratégia, então, do teste de caminhada de 6 minutos, então, como uma possibilidade de avaliação funcional, quando, né, o paciente chega na reabilitação deambulando. Vou mostrar o caso de um paciente que não chegou, mas a gente adaptou ele até que ele conseguisse fazer esse processo. Então, o paciente vai caminhar durante 6 minutos, preferencialmente um corredor de 30 metros, né, demarcado no solo ou com cones, né? Um exemplo aqui, um corredor, o indivíduo, então, caminha de um lado para o outro, né? E aí, no final de 6 minutos, faz a contagem, né, de quanto o indivíduo caminhou. Esse tipo de teste, ele te mostra a velocidade média, né, alcançada no teste submáximo, né? A pessoa, ela vai caminhar ali durante 6 minutos no ritmo dela, sem ter nenhum tipo de incentivo motivacional, vamos dar tudo de si. Isso não é utilizado com pessoas que têm doença, apenas é mostrado o local e esse indivíduo percorre ali no ritmo que ele consegue, né? Então, depois de feito isso, ó, a gente tem a possibilidade de pensar na periodização, né? O macrociclo todo em amarelo aqui, fazendo então o total de 12 semanas, é feita a adaptação que eu expliquei anteriormente para vocês. Teste de caminhada e com a velocidade média adquirida no teste, ou seja, o paciente caminhou 300 metros, 3 km por hora é a média. Tu inicia treinando, ó, a 60% da velocidade média, 10 minutos de duração. Treina 6 treinos, né? Primeira semana e a segunda, 6 treinos, 3 vezes por semana. Aí aumenta para 70% da velocidade média, 15 minutos. Mais 6 treinos, 80% da velocidade média. Mais 6 treinos e vai aumentando o quê? A carga e o volume, né? Então, vejam que a metodologia utilizada na reabilitação pós-Covid, na reabilitação pulmonar, é uma metodologia dita crescente, né? Por quê? Porque o indivíduo chega muito debilitado, ele está com uma capacidade baixa de volume e uma capacidade baixa de carga, né? Então, consequentemente, tu consegue fazer uma adaptação, uma construção de periodização crescente. Esperando que alguém pergunte, mas enfim, mas por que 100% não é um excesso, professor? É que lembrando que o teste de caminhada de 6 minutos é um teste submáximo, né? Então, consequentemente, esse 100% não é o máximo do que o paciente consegue, e sim 100% da velocidade média. Então, uma carga que ali, na 9ª semana, 10ª, 11ª e 12ª, ele vai tolerar muito bem. Muito provavelmente, essa carga se relaciona no máximo de 70%, 80% do máximo que o paciente consegue chegar. Já o paciente não tendo uma restrição, como aquela paciente que tinha câncer de mama e retirou um nódulo da glândula fez uma retirada pela axila, né? Então ela tem rigidez ali, queimação, dolorimento, né? Essa ela vai ter que ser adaptada, não vai ser feito exercício naquela região, né? Mas um indivíduo que não tem nenhuma contraindicação assim mecânica, vamos dizer assim, física, então era feita uma adaptação
né? Como que era determinado? 3 treinamentos de uma série de 10 repetições naqueles 10 exercícios, né? Para que ocorria isso? Para uma melhor adaptação neuromuscular e uma melhora na coordenação motora. Muito visto nesses pacientes que muitas vezes nunca treinaram na vida, né? Normalmente, as diretrizes sugerem exercícios preferencialmente multiarticulares, né? E num processo secundário de complemento, exercícios uniarticulares. Preferencialmente com pacientes, é melhor utilizar máquinas de musculação, porque normalmente elas vão guiar o movimento ou até mesmo limitar o movimento, o que é muito mais seguro. Às vezes, a máquina ela não tem uma graduação de carga que tem uma variação mínima, e às vezes o paciente muito debilitado consegue fazer uma série de 10 com 5 quilos, mas se tu botar 10 quilos, que é o dobro, é a segunda plaquinha, essa pessoa já não tolera 10 repetições, então é bem complicado. E aí, de forma secundária, e à medida da melhora da coordenação, tu vai estimulando também exercícios com pesos livres ou com halteres, né, especificamente. Uma coisa importante, antes de passar para o próximo slide, que o paciente pós-Covid, ele tem uma dificuldade na aderência à reabilitação. Por quê? Porque ele é um paciente que está em idade produtiva, ele tem 20 anos, ele tem 29, ele tem 32, ele tem 42, ele tem 50 anos, ele tem 30, e muito provavelmente ele tem que trabalhar. Então ele não consegue, né, vir assiduamente numa reabilitação que ocorre no período da manhã. Talvez no futuro, tendo uma demanda, talvez pensar na estratégia de um horário alternativo para poder ter uma aderência maior, né? Diferentemente quando a gente pensa no paciente com DPOC, que já está idoso, que já está aposentado, que tem disponibilidade no turno da manhã e adere mais facilmente ao programa, né? Então, essa é uma das peculiaridades do paciente pós-Covid. Então, o teste de carga máxima é mundialmente conhecido, né? Então, normalmente o paciente já está ali adaptado, né? Tu vai ter que questionar ele quantos quilos ele acha que levanta naquele movimento, naquela carga, né? Naquele exercício. Então, qual a carga em quilogramas que ele levanta? Então, lembrando que o levantar é movimentar em um ângulo articular, em fase de contração muscular excêntrica e concêntrica, né? Então, esse é nos 10 exercícios a gente fazia, então, o teste de carga máxima, né? Como que era realizado? No exercício escolhido especificamente, realizava uma série de 8 repetições com 50% da carga estimada pelo paciente. Então, se o paciente dizia que levantava 2 quilos, eu pegava 1 para fazer o aquecimento na abdução de ombro. Vanessa. Ou adaptações do trabalho que possibilitem o reajuste da carga horária e trabalho para que a pessoa possa ter flexibilização para as atividades. Isso seria perfeito, né, Vanessa? Mas às vezes a pessoa tem medo de ser demitida e ela nem cogita essa possibilidade. Ou quando cogita, ela já é orientada que não vai ter, e foi o que aconteceu com muitos pacientes ali que ingressaram, começaram a fazer e tiveram que parar devido, né, a essa melhora e a necessidade de voltar ao trabalho, né? Então é bem complicado, né? Eu acho que sim, né, Vanessa? Eu acho que sim. O que vale, talvez, é a pessoa tentar, de alguma forma, conversar, né, com o seu trabalho, com os gestores do trabalho, para pensar numa estratégia de melhora, para poder também ser até mais produtivo para a empresa, né, reabilitando, melhorando o condicionamento, ele vai conseguir ter uma melhora, com certeza, né, de produtividade até. Exatamente. Obrigado pela tua contribuição, Vanessa. Aí seguia, depois de um intervalo de 1 minuto no mínimo e 5 minutos no máximo, uma série de 2 repetições
com 70% da carga, né, estimada. A pessoa dizia que levantava, vamos dizer, 10 quilos na flexão de cotovelo, que temos lá pacientes que levantam muito mais do que isso, né? Aí pegava 7 quilos e fazia ali 2 repetições para até perceber se o indivíduo tinha condições de levantar o que tinha previsto. E aí, depois disso, no exercício específico, é feita, então, a primeira tentativa, né? Uma repetição com 100% da carga estimada pelo paciente, né? E aí, como é feito na prática? A gente questiona o paciente em relação se aquela carga movimentada é a sua capacidade máxima. O paciente decide, né? Se ele decide que sim, que é a máxima, já é feita a anotação, coletada a percepção subjetiva por Borg, né? Caso a resposta seja negativa, deverá efetuar no máximo 5 tentativas no mesmo exercício, no mesmo dia de teste, né? Com intervalos de 1 minuto no mínimo e 5 minutos no máximo. Feito ali a coleta, né, do teste de carga máxima, a gente utilizou aqueles 10 exercícios que vocês já tiveram descrição anteriormente, faz a adaptação de 3 vezes por semana, 3 treinos, né? Lembrando, uma série de 10 com mínimo de carga, e aí é feito o teste de uma RM e feita a projeção crescente da periodização em amarelo macrociclo, né? Que o treino ocorria 3 vezes por semana, 50% da carga de um RM, treinamento de 2 séries de 10 repetições, nos 10 exercícios. Feito, então, seguia-se um padrão um pouco mais cauteloso no treinamento de força, aonde após 9 treinos, né, primeira, segunda, terceira semana, era feito, então, um aumento da carga, 60% de um teste 1RM, e mantendo, então, o volume das repetições sempre o mesmo, 2 séries de 10, com intervalos de 2 minutos ou quanto os indivíduos conseguissem aguentar. Pois eu vou fazer alguns relatos para vocês notarem o quão debilitados esses pacientes estavam, né? Mais 9 treinos, passa para a 7ª semana 70% de um RM, na 10ª semana 80%, e aí segue, né? Em 80%, muitas diretrizes sugerem que não existe ganho adicional de 80% em diferentes doenças, né? Então, a partir de agora, eu faço uma questão mais específica do treinamento, olhando de forma individual pacientes que ingressaram no programa de reabilitação pulmonar. Então, esse paciente aqui, que eu preservo o nome dele, claro, né? Não interessa o nome dele aqui, mas uma peculiaridade, um aspecto importante desse paciente, que ele é um paciente com DPOC, que já havia reabilitado conosco, olha aqui, em 2014, ó, e eu tive a oportunidade de fazer o teste de função pulmonar. Lá ele tinha 68 anos, ele tinha 1,72 m, ele tinha uma massa corporal de 81 quilos, né? No ano de 2014, 11 de junho de 2014, né? Notem aqui que ele já é portador de DPOC. Vejam aqui o volume expiratório forçado, ele tinha 43% desse volume expiratório, então isso indica aí uma doença grave de DPOC, e ele tinha naquela época 1,4 litro de sopro no primeiro segundo. E aí o que aconteceu com esse paciente, né? Ele, claro, ao longo dos anos, ele aumentou a idade, 75 anos, ele pegou Covid, né? Procurou a Fevalha ali nos meses de maio, aproximadamente. Foi feita, então, uma nova espirometria, ele teve uma mudança drástica na massa corporal, vejam, praticamente aí o entorno de
né? 28 quilos, basicamente, de 81 quilos para 109, né? Então, ele desenvolveu obesidade ao longo do tempo. Ele teve uma DPOC que depois do Covid se agravou. Vejam aqui, ó, ele está com 25% apenas de capacidade respiratória no primeiro segundo. Vejam que ele teve uma perda de função pulmonar, ó. Ele passou de 1,420 litros para 790, vejam aqui, 790 ml, né? E o que é mais grave aqui, vejam, ó, que ele teve uma perda significativa da capacidade pulmonar dele, vital, ó, da capacidade vital. Vejam que aqui, ó, a capacidade vital forçada, que ele tinha 3,800 litros e 90% dela no ano de 2014, com a associação do pós-Covid, DPOC, obesidade e outras alterações que logo à frente eu vou descrever, ele perdeu praticamente 1,810 ml, indo de 90% para 49% de capacidade vital pulmonar, de 3,800 litros indo para 2,50 litros. Então, extremamente grave aqui a doença, extremamente grave o quadro desse paciente. Então, notem que uma outra alteração que é muito comum no pós-Covid é a perda da capacidade de difusão pulmonar, ou seja, no momento que eu faço o processo inspiratório, que eu movimento gases para o interior do pulmão, ocorre o processo de hematose e parte desses gases ricos em oxigênio vão perfundir a membrana e entrar na mitocôndria através do processo capilar alveolar, e isso é chamado de difusão. Existe uma forma em canal aberto de medir a difusão de monóxido de carbono. Percebam que no ano de 2014, ele tinha, então, 54% da difusão, que era em torno de 16,2 ml por milímetro por minuto, né? O que ele deveria ter de estimativa era 30 ml. Ele tinha praticamente, né, um pouco mais do que a metade em 2014. Vejam que depois, né, do agravamento da doença pulmonar, do pós-Covid, o quadro dele ficou extremamente drástico, né? Fazendo a difusão apenas em 8 ml, indo para um quadro de 28%. Essa pessoa, ela tem, como se diz no jargão das doenças pulmonares, ela tem uma fome de oxigênio. Ela puxa o ar e o ar não difunde no organismo. Ela tem muita dificuldade para ventilação. Teria que usar drogas extremamente potentes para dilatar a extremidade distal do brônquio e fazer com que facilite a ventilação. Mas essa pessoa está num quadro extremamente debilitado. Então, a gente tem aqui as morbidades desse paciente. Ele tem DPOC muito grave, ele é hipertenso, né? Tomava um combinado de beta-bloqueador e diurético. Ele é dislipidêmico, então ele tinha o colesterol total elevadíssimo, uma relação colesterol LDL por colesterol HDL de 7,2, extremamente perigosa para a formação de placas de arteriosclerose. Ele é um indivíduo que desenvolveu obesidade e trouxe também a tomografia com laudo do pós-Covid e apresentava opacidade de vidro fosco, espessamento de parede brônquica e bronquiectasias, né? Aquelas alterações. No caso, talvez, desse paciente, ele já poderia ter alguma coisa dessas alterações devido, né, anos de tabagismo, né? Ele agora é ex-fumante, mas durante anos de tabagismo, ele possa ter desenvolvido parte disso, mas acabou potencializando no pós-Covid, né? Veja, então, qual foi a estratégia adotada pelo profissional de educação física no treinamento contínuo em esteira rolante fixa para esse paciente que eu descrevi agora.
Então, é chamado na literatura do treinamento LIT, né? Long Intense Interval Training. Então, é o treinamento intervalado de baixa intensidade, né? Como que era o treinamento desse paciente? Porque ele deambulava, ele chegava ali caminhando, né? Então, a gente botava, ó, a gente fez um treinamento intervalado. Então, a primeira série, digamos assim, com velocidade de 1 km por hora e duração de 60 segundos, era que ele caminhava para depois pegar um intervalo, que a gente colocava uma cadeira na esteira para ele sentar, um intervalo de 2 minutos ou quanto tempo ele precisasse, né? E aí, nós tínhamos que adaptar o treino dele para adaptação, porque ele não conseguia mais deambular de forma contínua, né? E vocês sabem que, no caso aqui da nossa experiência prática, as esteiras que a gente tem disponível na universidade, elas têm uma velocidade mínima, que é essa ali, 1.0. Se fossem ergômetros que eu conseguisse colocar uma velocidade metade disso, ou seja, 0,5 km por hora, provavelmente esse paciente conseguiria treinar de forma contínua e não precisaria fazer o treinamento intervalado de baixa intensidade. O segundo treino também, né, o terceiro, desculpe, treino não, terceira tiro, né, de 1 km por hora e 60 segundos de duração, e aí contemplava o treinamento dele em esteira rolante com, né, praticamente aí 15 minutos ele levava para treinar 5 minutos efetivamente. À medida que a gente foi evoluindo, aglutinando, né, fazendo um tempo, aumentando o volume, que seria mais de 60 segundos, e esse paciente foi um que apresentou um quadro de insuficiência renal e foi internado e permanece internado até o momento, né? Mas me parece extremamente valioso aqui ilustrar como foi, então, o treinamento desse indivíduo. Já aqui um outro exemplo, né, de uma mulher no pós-Covid, então ela não tinha doença pulmonar, né, ela relata, então, que não tinha doença pulmonar, ela relata que não tinha nenhum problema de saúde, né, a idade dela aqui é de 34 anos, né, ela tinha, sim, uma alteração que é a obesidade, ó, 123 quilos para 1,58 m, né? Então, ela tinha essa doença, vamos dizer assim. Entretanto, essa pessoa nunca tinha tido problema pulmonar, mas o Covid causou, né, devastou e causou uma perda na capacidade vital de 31%, ela ficou com 69% de capacidade vital. E no volume expiratório forçado, no VFUM, ela teve uma perda de 25%, né? Então, imagina uma pessoa que talvez teria 100% de capacidade pulmonar, pegou Covid, né? E essa paciente relata que o Covid foi pego dentro de casa de um parente, né? Durante uma visitação de uma tia lá que tinha pego Covid, né? Então, passou para ela. A residência é um local que a gente meio que diminui, né, o cuidado, o uso de máscara, e aí, de certa forma, facilita o contágio. E ela também ficou afetada aqui, ó, por difusão, né? Ela teve uma perda aí, ó, de praticamente 37% na capacidade de difusão alveolar, né? Então, infelizmente, essa pessoa, ela vai ter uma dificuldade ventilatória associada à obesidade e sedentarismo. Ela precisa manter, então, um programa de exercícios, né? Mas essa pessoa, então, ela era uma paciente hipertensa, né? Hipertensa, obesa, e havia desenvolvido diabetes do tipo 2, ou seja, de uma hora para outra a glicemia começou a aumentar no pós-Covid. Claro, a gente pode daqui um pouco também atrelar, né? Bom, ela tinha obesidade, talvez ela desenvolveria, né?
Mas, enfim, ela não tinha essa doença e ela trouxe também o laudo da tomografia, ela tinha opacidade de vidro fosco, estrias bronquiectásicas, né? E nunca fumou na vida, não tinha fogão a lenha, não se expunha a nenhum tipo de fumaça, nem poluição no ambiente de trabalho. Essa foi uma paciente que teve que parar com o projeto, por quê? Porque ela foi melhorando e teve que voltar ao trabalho, né? Então, o trabalho que ela fazia era no período da manhã também. Já esse outro indivíduo aqui, um jovem, né, de 20 anos, vejam, né, obeso também, ó, 134 quilos, né, 1,74 m. Ele, notem aqui que por ser jovem, pela genética dele, enfim, ele não desenvolveu perda de função pulmonar, né? Notem aqui que existe uma pequena perda aqui do volume ventilatório, 76%, mas depois que ele usa o broncodilatador, vai para 88%. Isso aqui é muito característico em pessoas que têm asma, né? Aí ele diz que ele já tinha asma antes de pegar a Covid, né? Entretanto, gente, o que foi mais prejudicial, notem que ele manteve a função pulmonar, entretanto, ele perdeu mais de 50% da capacidade de difusão. Então, a função pulmonar preservada, ele puxa o ar, mas o ar não faz difusão, a não ser 41%. Então, no momento que tu começa a exercitar uma pessoa assim, ela vai desaturar, ela vai ter falta de ar, ela vai ter dificuldade, né? Um problema que ali não tem mais, não tem como mudar. A difusão não tem volta, não tem mudança. E esse indivíduo, esse paciente, ele era hipertenso, né? Ele é hipertenso, obeso, né? E tinha outros quadros também relacionados, e ele trazia ali que ele tinha também esse problema de opacidades em vidro fosco, né? Já esse outro paciente idoso, vejam aqui que é um complicador, né? Uma pessoa de 82 anos, né? Com peso normal, 67 quilos para 1,65 m. Apresentou, então, opacidades em vidro fosco, aumento de estrias bronquiectásicas, espessamento difuso, e teve uma perda significativa aqui, capacidade vital 67%, e volume respiratório de 74%. Né? Teve uma perda de função pulmonar, e aqui teve uma perda também de difusão alveolar por, né, monóxido de carbono, tendo uma perda aí de 39%. Então, esse indivíduo idoso já, né, com um problema pulmonar, vejam aqui, né, ele acaba tendo bastante limitação, né? E ele relata, esse idoso, durante o atendimento, que ele era extremamente ativo, caminhava 4 quilômetros por dia, fazia academia, musculação, 3 vezes por semana, mas acabou pegando Covid, né? O Covid desenvolveu, então, né, por ele ser idoso, ele ficou internado, uma doença pulmonar moderada, que é o que está visto ali na função pulmonar. Só que ele teve um agravante que foi aqui, ó, atrofia. Ele perdeu 10 quilos de massa corporal. E, né, muito possivelmente, aí, mais da metade desses 10 quilos foi de massa muscular. E ele desenvolveu uma tosse que não passa, ressecamento da mucosa, então ele tem tosse, dificuldade para respirar. Por essa perda de 10 quilos, ele perdeu capacidade de caminhada, perdeu força muscular, né? Mas, como ele chega deambulando, ele está treinando naquele protocolo ali que a gente vem, que eu mostrei já anteriormente. Já esse outro caso aqui de uma paciente, vejam, de 42 anos, né? Com peso normal, 72 quilos, uma altura 1,57 m, estatura baixa, né? E ela não apresentou alteração, perda pulmonar, ó. Veja. Ficou internada no hospital, não foi entubada, né?
Mas ficou 10 dias no hospital, teve perda de paladar, perda de olfato, não teve perda de difusão, manteve 83%. Digamos que uma pessoa, quando começa a ter uma queda que ela é maior de 70%, ou seja, uma perda maior de 30%, o indivíduo começa a ter um quadro, né, de dificuldade respiratória. Então, essa paciente, ela tem apenas sobrepeso, né? Nenhuma outra doença identificada. Só que olha só que interessante, como a gente ficava monitorando a frequência respiratória, no primeiro dia de adaptação, na cadeira extensora, porque imagina a coxa, o quadríceps femoral, é a musculatura que mais a gente sofre perda de força e atrofia, porque a gente fica sedentário, parado, né? Então, ela fazia uma série de 10 repetições com uma plaquinha, né, 5 quilos na extensora, ela ia de 10 incursões, né, 10 vezes de frequência respiratória para 30. Nós contávamos as trocas respiratórias dela. Então, ela chegou extremamente debilitada, né? E hoje vocês precisam ver, ela já treina numa velocidade de 3 km por hora, 2,6 km por hora na esteira, 15 minutos de duração. A gente vem gradativamente aumentando a carga e o volume. E ela também, ela fez hidroterapia antes, fazia caminhadas na esteira, na hidroterapia, e a partir de abril, final de abril, início de maio, ela passou a treinar ali conosco na academia. Então, ela trabalha com faxina, então ela já relata que já está faxinando normal, que a vida dela está normal, ela não tem mais peso, fadiga, aquele cansaço muscular. Então ela vem ali, né, numa crescente, imagina, ela não teve sequelas graves, né? Então ela vai se beneficiar muito, ela teve essa perda aí de capacidade de exercício, né? Que no início ela relatava que tinha falta de ar sentada, né, de cansaço. Esse outro paciente, então, aqui é de 54 anos, né, 116 quilos e 1,74 m, ele pegou Covid, não precisou ser internado, né, e ele acabou, então, não tendo perda de função pulmonar, manteve a difusão, então não teve comprometimento pulmonar significativo, né? Mas esse paciente, ele não era fumante, ele não tinha doença pulmonar, mas ele ficou 40 dias acamado, ele ficou 40 dias internado no hospital. Teve uma sorte muito grande, que o pulmão dele está normal, vejam aqui, vocês viram, né? Só que olha o que aconteceu com ele. Ele é obeso, né? Vocês viram a massa dele, né? Ele tinha lá 116 quilos. Ele é hipertenso, ele controla essa hipertensão com medicamento. Então, a gente mede a pressão dele, está sempre... Em alguns dias teve picos, mas no geral está normal. Ele é dislipidêmico, né? Ele tem alteração do colesterol. Só que esse indivíduo, por permanecer em decúbito ventral e dorsal durante longo período, ele teve um comprometimento motor no membro inferior direito, que para deambulação necessitava de andador ou muleta, né? Então ele chegou para nós lá mancando, ele tinha dificuldade, ele não conseguia fazer dorsiflexão, ele tinha perdido totalmente os movimentos, tinha atrofiado os tibiais anteriores ali, e provavelmente atrofiado e contraturado os flexores plantares, né, o gastrocnêmio, porque ele tinha uma posição de flexão plantar fixa, né? Então ele arrastava a ponta do pé para caminhar. Então, impossível de ir para a esteira, impossível de caminhar. Como que a gente fez o treino dele, né? Se criou a necessidade de uma adaptação, né? Eu junto dos alunos da fisioterapia e dos alunos da educação física, fazíamos então, né, o treinamento funcionava dessa forma. Usava uma bicicleta horizontal, então auxiliava ele a colocar os pés ali
nos primeiros dias escorregava aquela perna, porque não tinha nenhum tipo de controle motor para a dorsiflexão. O treino seguia o seguinte padrão: 10 minutos de duração, uma frequência de 30 rotações por minuto, então ele ficava numa cadência de rotações, e era feito, então, sem carga alguma, o monitoramento da frequência cardíaca, a saturação do oxigênio. Ele teve que fazer 12 treinos, então 3 treinos de adaptação passaram a 12, né? E aí, junto disso, os alunos da fisioterapia faziam manipulação, né? Estímulos de dorsiflexão, de flexão plantar, alongamento de gastrocnêmios, né? E aos poucos também utilizando banda elástica, fazendo tração para dorsiflexão, para ativação de tibiais, ativação motora, utilização de bandagem semi-fixa, e acabou que esse indivíduo foi, então, dia a dia melhorando a capacidade. Primeiramente movimentava 1 centímetro de dorsiflexão, foi para 2, aumentou o ângulo, né? E aí a gente começou a fazer treinos com ele, foram 3 treinos, onde ele caminhava com obstáculos. Ele caminhava assim, a gente colocava, né, um obstáculo baixo no chão, um pezinho de 1 quilo, uma anilha que ele tinha que passar por cima, né, para estimular essa flexão de quadril, de joelho e a dorsiflexão plantar, né? E ali, à medida que ele já estava, então, com uma deambulação segura, equilibrada, a gente adaptou ele na esteira 3 dias e fizemos o teste de caminhada, né? E ele seguiu o protocolo que vocês já conhecem ali, que eu apresentei anteriormente. Pegou a velocidade média dele, ele alcançou 300 metros, ele até foi bem, porque ele não tem problema pulmonar, o problema dele era motor e agora ele já não existe, né? Então, ele treina hoje, né, a 60%, a velocidade está em torno de 1,6 km por hora, ele está treinando 10 minutos, né, na última semana ele fez esse treino ali. E na sala de musculação, ele seguiu o protocolo tradicional, né, porque ele conseguia fazer flexão plantar, ele conseguia fazer todos os exercícios, né, ele foi melhorando a dorsiflexão na extensora, no geral, e hoje ele está muito bem, né? O quadro dele evoluindo de forma significativa. E aí, pensando em trazer algumas informações mais específicas, né? Eu já estou chegando mais para o final, então, da minha palestra. Eu quis trazer alguns artigos publicados aqui por outros autores, não por mim, obviamente, de reabilitação COVID, né? Aqui ainda, mesmo esse artigo sendo publicado no ano de 2021, ele ainda trabalha com a questão do isolamento, né, da reabilitação, do teleatendimento. Mas, enfim. Então, recomendações: exercícios físicos devem ser adaptados. Então, tu precisa estar ali para adaptar o processo, né? Não tem como ser virtual, no meu ponto de vista. Então, o profissional de educação física vai ter que adaptar, né, o protocolo de forma que fique seguro e adequada para aquele indivíduo, por causa das limitações, né? Sintomas durante o treino, como falta de ar, de saturação e fadiga. Então, tem que ter um oxímetro, tem que ter um monitor cardíaco, né? Tu tem que usar o álcool gel, né? A máscara, o uso de equipamentos, né? De proteção. Avaliação e necessidade de se ver como é que está a captação de oxigênio do repouso, o estado físico, cognitivo, emocional. A gente precisa de uma equipe multidisciplinar, né? Precisa do psicólogo, precisa do nutricionista, precisa do médico, precisa do profissional de educação física, precisa do fisioterapeuta, precisa do enfermeiro, né? Tu tem que analisar a ansiedade dele, a depressão, força muscular, função respiratória, indivíduos, né, que têm um acometimento pior, fases hospitalares, né, o pessoal, o que ele fez no exercício, normalmente eles têm o relatório, né, as mobilizações, isso fica muito mais a cargo, né, de um indivíduo
fisioterapeuta, do enfermeiro, né? E aqui o exercício propriamente dita, né? Após a alta hospitalar, né? Então vai ali, ó, treinamento aeróbio, intensidade leve, então a gente sabe que leve é menor de 3 metros, então leve é coisa que a esteira não pode estar mais do que 3 km por hora, ela tem que estar 2, ela tem que estar 1,5, né? É aumento gradual, é o que a gente faz periodização crescente, 3 a 5 sessões por semana, a gente faz 13, 20 a 30 minutos. No início ele não consegue 20 minutos, ele consegue 5. Vocês viram que tinha paciente muito grave ali que conseguia 1 minuto, então tudo tem que ser adaptado, do meu ponto de vista, né? O treinamento é intermitente quando necessário, até a fadiga. O treinamento de força para os membros inferiores e superiores, de 2 a 3 sessões, de 8 a 12 repetições. A gente faz 2 sessões de 10 repetições, né? Treinamento de equilíbrio, exercícios respiratórios, higiene brônquica, isso fica mais a cargo de uma educação, de uma orientação para o paciente fazer em casa, né? Dá preferência para as reabilitações a domicílio, quando possível, né? Mas a gente sabe que com a reabilitação ali eles vêm até o local, né? E considerações para a telereabilitação é tentar avaliar esse paciente, né? Pressão de exercício através de vídeos, né? Exercícios aeróbios para os membros, como caminhada, por exemplo, né? De força, às vezes as pessoas não têm, né? O equipamento, talvez tem que criar uma ideia de fazer halteres com garrafinhas, com areia, com água dentro para mudança de resistência, de intensidade, né? Então, aqui um outro estudo também de reabilitação, traz uma tabela um pouco mais direta, exercício aeróbio e esteira, membros superiores, inferiores com degraus, se precisar, carga de 60% a 80% da frequência de reserva de carbono, Borg, e saturação não pode cair de 90%. Né? Olha, pessoal, uma coisa que eu quero dizer aqui, pela minha experiência, se a pessoa tem um comprometimento pulmonar, não adianta usar a frequência de carbono, que não vai ser compatível com a realidade do paciente. Né? Tu vai estar aumentando carga, a frequência não aumenta, por quê? Porque o problema é pulmonar, né? Ou motor, então tem que ter cuidado com a frequência cardíaca. Eu acho que vale monitorar para até ver qual que é a oscilação, que tu possa tomar a decisão de parar, de fazer um novo exercício ou de seguir treinando, né? 3 vezes por semana, teste 1 RM é o que a gente faz, é mais seguro, né? 60% de 1 RM, veja que a gente começa em 50 e depois aumenta até 80, né? E avaliação, ó, teste de caminhada é o que a gente faz, teste 1 RM é o que a gente faz, então a gente está muito dentro do padrão, né, de prescrição de exercício para o pós-Covid. Essa é a minha experiência, esse é o meu relato. Eu queria agradecer a presença de todos e eu queria dizer que nesse momento eu estou disponível aí para responder qualquer pergunta. Pode ser pelo chat, pode ser pelo microfone, levanta a mãozinha, abre o microfone, né? E seria mais ou menos essa minha experiência, né, como profissional de educação física, na reabilitação pulmonar no pós-Covid, né? Então, eu queria agradecer e espero ter contribuído de alguma forma na visão, na percepção de vocês como profissionais, né? Liz, professor, qual foi a média de tempo de recuperação pulmonar para a pessoa sair desse quadro de falta de ar? Assim, Liz, assim, ó,